recado para vocês. Estamos aqui com a equipe do Fala Multi, da Clínica Multidisciplinar, esses maravilhosos. Estou aqui com a Hortência e o Gilnando, essas pessoas maravilhosas que vão falar com vocês hoje sobre um assunto bem importante. Mas de antemão, antes de começarmos, antes deles se apresentarem, para vocês que têm dúvidas sobre o tema, nós vamos estar aqui com o nosso WhatsApp, esperando a sua mensagem no 996070910. Para você que está em casa, estamos conectados em várias plataformas, Instagram, Facebook e YouTube. Para você que está no seu trabalho, para você que está viajando, se conecta aí na 103.5 pelo seu rádio. Sejam muito bem-vindos, Hortência, Gilnando. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos de volta, né, ao primeiro Fala Multi de 2025. Olha, coisa boa. Coisa boa. Né? E aí, hoje, claro, né, em referência ao Janeiro Branco, nós iremos falar sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Isso mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Um abraço para todo mundo, né? E dizer que gratidão, Júnior, por estarmos aqui, né? Como eu tava até pensando ali em casa antes de vir. Nossa, Igor deixou alguém à altura para tomar conta do Fala Multi, viu? Coisa boa, Gia. É muito bom estar com vocês. Que ótimo, Júnior. Então, gratidão, né? Hoje aqui nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante. E que bom que é o primeiro Fala Multi do ano, tendo esse tema, a importância da conscientização da saúde mental, né? Temos aí o Janeiro Branco também para comentar. Então, assim, acredito que eu já queria que esse programa fosse maior, mais longo, né? Pra gente falar bem muito. Com certeza, que é um tema que abrange várias dúvidas das pessoas, até da gente mesmo que convive, né? Janeiro Branco é um mês de conscientização. Lembrando que não é só janeiro, a gente tem que se conscientizar disso o ano todo. Que não adianta a gente cuidar da nossa saúde física e não parar para cuidar da saúde mental. Existem tantos problemas que vêm acarretando a nossa vida. E às vezes a gente acha que é algum problema físico, mas na verdade é apenas algo mental. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância, quais são os primeiros sintomas que a gente precisa recorrer, procurar um psicólogo. Fiquem à vontade. Bem, como você falou aí, Juni, realmente é um tema muito importante que deve ser falado o ano inteiro, né? Então esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que exaltar, né? Começa por aí, o estigma na sociedade, falar sobre saúde mental, né? Não é todo mundo que gosta de falar sobre saúde mental e é por isso que a gente precisa estar nessa batalha diária de falar sobre saúde mental, de enaltecer a importância de tratar, de cuidar da mente também, de entender suas emoções, entender seus limites. Porque a partir do reconhecimento, Juni, que a gente precisa ter esse reconhecimento para entender que nós precisamos de ajuda, nós precisamos se ajudar também para ter uma plenitude na nossa saúde mental e física também, né? Então, hoje em dia, eu acho que o primeiro ponto a se tratar é fazer com que a sociedade entenda que saúde mental é um tema que precisa ser debatido. É um tema que a gente precisa levantar a bandeira e dizer, não, nós estamos aqui para falar sobre saúde mental e precisamos enaltecer os profissionais que trabalham com a saúde mental. Isso. Falando em estigma, né, eu fico aqui pensando. Já houveram momentos em que o estigma, né, sobre a loucura, né, porque quando se fala, hoje a gente traz, inclusive, o termo saúde mental, né? Antes eu percebo que se trazia mais o termo doença mental. Isso. Né? E isso estava muito associado ao estigma da loucura. Felizmente, hoje, eu percebo que esse estigma ele vem sendo quebrado, né? E que, felizmente, cada vez mais, a profissão, por exemplo, a nossa de psicólogo, ela vem crescendo, né? E isso é bom, isso é bem importante. Mas ainda é uma batalha. Exatamente, mas ainda é uma batalha, né? Então, assim, gente, a gente precisa começar a aprender a desvincular essa ideia de loucura, né? A própria doença mental, né? Então, eu costumo dizer que quem comanda o corpo é a cabeça. Com certeza. Então, se ela não estiver bem, se nós não estivermos cuidando bem dela, como é que o restante vai funcionar? Né? É Até uma boa porque pergunta. Pra gente começar. Exatamente. Você que está em casa, você ouvinte que está em casa, olha aí, escute bem essa pergunta que a nossa excelentíssima profissional Hortência está falando.
né? Como é que você está se sentindo hoje? Como é que você está se vendo hoje? Exatamente. Como é que está a sua cabeça? E aí? Tá sua cabeça? Será que seu corpo está funcionando bem? Porque muitas vezes o que acontece com o nosso corpo, né, é resultado do sofrimento da nossa mente. É verdade. E hoje em dia, apesar de estarmos no século XXI, ano 2025, existe ainda muito essa questão de eu vou no psicólogo. Ah, você tá ficando doida? Eu escuto muito isso ainda de pessoas. Eu não posso nem considerar pessoas leigas, porque hoje todo mundo tem, querendo ou não, acesso à informação, um acesso à informação e sabe que um psicólogo não é pra gente doida. Sabe? E mesmo assim as pessoas continuam. A gente sabe porque a gente convive com pessoas que pensam dessa forma. E querendo ou não, às vezes a gente acaba se magoando, acaba deixando de ir procurar um tratamento pelo que as pessoas dizem. Sabe? Às vezes sai até de casa, né? Ah, eu vou no psicólogo, aí sua mãe ou sua avó diz assim, você tá ficando doida pra procurar um psicólogo? Isso acontece muito. Vocês já pegaram algum caso, assim, na clínica, de pessoas que evitaram, na realidade, o tratamento com antecedência por motivos do que as pessoas falavam antes? Sim, com certeza, né? Eu acho que... Eu nem lembro mais quanto tempo de formada eu tenho, gente. Mas ela é novinha, Ela é nova. Mas eu já tenho bastante tempo, né? Então, eu fico pensando, né? Você vai falando e eu fico lembrando aqui das situações dos meus pacientes, né? Normalmente, eu sempre cuidei muito da descrição, né? Na clínica, nos espaços onde eu trabalho. Porque realmente, né? Tem essa questão de ter paciente que tem muita vergonha ainda. Hoje isso já é bem melhor. Eu até lembro de uma fase de uma paciente minha, né? Que perguntaram para ela se ela estava ficando louca porque estava fazendo tratamento psicológico. E ela disse que não, ao contrário. Ela estava ganhando saúde. Né? E eu gostei muito de ter ouvido essa frase dela. Mas tem pessoas que têm muita vergonha, sim. Né? Que a família muitas vezes traz comentário desse tipo, né? Loucura, e você tá ficando doido, tá precisando de psicólogo. E o que é que você vai fazer lá? Até que ponto eu cheguei de ter que buscar um psicólogo? Isso é como se fosse entendeu? O fim da linha, não é? Essa fala gera um pouquinho de desconforto também na gente, porque, por exemplo, é como se fosse a última opção para você. Nossa, tive que procurar um psicólogo. Olha onde eu cheguei hoje. Né? Então, que bom que a sua paciente reconheceu dessa forma, Hortência. Estamos aqui para justamente enaltecer esse tipo de atitude, né? O reconhecimento, ganhar saúde. Isso. Esse é o objetivo maior na terapia. E aí, eu fico aqui pensando, né? Essa questão do procurar o cuidado, né? Que realmente, muitas vezes nós, os psicólogos, nós deveríamos ser a porta de entrada do cuidado com a saúde mental, né? Eu sempre falo isso, que nós, psicólogos, deveríamos ser a porta de entrada, a terapia deveria ser a porta de entrada. E muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, nós somos os últimos profissionais a serem procurados. Então, estou sofrendo com crise de pânico, né? Que são as famosas crises de ansiedade, né? A pessoa está tendo ataque de pânico, então... tá tendo alteração de pressão, muitas vezes chega até a desmaiar, muitas vezes tem sim muitos sintomas físicos, né? E aí a pessoa vai para todos os profissionais. Ela vai para cardiologista, ela vai para tudo, ela procura... E os resultados são o quê? São como? Os resultados... Não, você tá ótimo. Seu coração tá ótimo, sua pressão tá ótima, você não tem nada alterado aqui nos seus exames. E aí gera aquela dúvida ainda maior e aquele pânico, mas, meu Deus, então o que é que eu tenho? Isso é angústia, né? Então, muitas vezes, né, eu já ouvi relatos de pacientes que procuram até, espaços religiosos, outros tipos de terapias, né? Que não são da psicologia, né? Enfim, procuram tudo. E aí, por último, chegam pra gente, né? Menos a terapia, né? Isso. Quando, na verdade, a terapia, ela deveria ser o começo. Nós conseguimos, muitas vezes, né? Tratar o paciente sem uso de medicação. Quando se inicia o tratamento, né? No começo, sem muitos danos, tá? Lembrando que cada caso é um caso. Né? Mas eu costumo dizer que os psiquiatras não conseguem curar o paciente sem a terapia. Com certeza, vocês são a porta de entrada, como você disse, né? Eu sou suspeita a falar, eu tenho ansiedade, só que graças a Deus hoje eu consigo controlar de alguma forma.
A minha desencadeou na pandemia, em 2020, no início da pandemia. Eu não... Chegava momentos na noite que eu não dormia. Eu tinha medo de dormir e não acordar. Eu ficava sentada na cama para ver o que é que ia acontecer. Faltava ar. Eu estava boa, mas do nada faltava ar. E foi quando eu decidi, na realidade, procurar um profissional, inclusive Tati, que me acompanhou nesse período. Até ano passado ela me acompanhava. E foi aí onde eu comecei a entender a importância que é cuidar da saúde mental. Até então eu não sabia. Eu tinha medo, eu procurava médico. Fui para médico. Tava boa de saúde, né? Mas eu não imaginava que a saúde mental fosse tão importante ao ponto de fazer terapia. Eu tinha medo de fazer terapia. Pelo julgamento das pessoas, sabe? Mas depois que eu iniciei a terapia, que eu conheci a terapia, que eu vi como aquilo influenciou e melhorou 100% os meus dias, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o meu temperamento também, aquilo me deu um alívio. E as pessoas às vezes perguntavam, Júnior, tu faz terapia por quê? Essa terapia é vida, minha gente. Você não tem ideia como é bom passar aquela hora sentada ali conversando com uma pessoa que mal conhece você, mal conhece sua vida. Mas aquilo pra mim se tornou tão importante que às vezes, Júnior, vai fazer o quê? Terapia. Assim, saía do trabalho e vai pra onde? Pra terapia. Porque era algo que eu realmente gostava de fazer. E é algo que eu aconselho todos vocês a fazerem. A terapia vem mudando a vida de muitas pessoas. E eu queria muito que as pessoas valorizassem isso. E assim, eu queria saber de vocês, para algumas pessoas que estão nos acompanhando, quais são os primeiros sintomas? Me corrijam, né, na questão se o nome é sintomas mesmo, que eu posso chamar, para as pessoas poderem iniciar, procurar um tratamento. Olha, tudo que foge do nosso habitual já pode ser considerado sintoma, né? Exemplo, vou te usar como exemplo, tá? já que você trouxe, né? Você falou que, por exemplo, na época da pandemia aconteceu com você e com muita gente, né? E por que aconteceu desencadear, né, transtorno de ansiedade, por exemplo, na época da pandemia? Porque situações, né, que não são convencionais, mexem com a gente, tira a gente do eixo, né? Como situações de luto, situações de perdas, seja de emprego, enfim, do que for, né? Tudo que foge do nosso habitual nos impacta. Quando a gente tem artifício suficiente para lidar com esse impacto, a gente não vai sofrer tanto. Mas quando a gente não tem, a gente vai sofrer, que é o que aconteceu com grande parte das pessoas na pandemia. Então, as pessoas já vinham desestruturadas emocionalmente. Não foi a pandemia que desencadeou, né? Na verdade, pode ter desencadeado as crises, tá? Mas não o adoecimento todo. Uma pessoa não adoece da noite para o dia, e muito menos por um motivo, certo? Isso. Então, o que foi que aconteceu com você, por exemplo? Era habitual você não conseguir dormir à noite e ficar sentada na cama sem conseguir respirar? Isso era o normal para você? Não. Pois é. Já é um indicativo de que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente. E de que é o momento de procurar ajuda. Né? Então, assim, tudo que fugir do habitual. Hortência, eu sou uma pessoa que costuma me alimentar bem. Só que aí eu não tô tendo fome para comer, ou então eu estou tendo fome demais. Sintoma. Normalmente eu sou alguém que dorme bem. Não estou conseguindo dormir bem. Sintoma. Normalmente eu sou alguém que não me irrito com facilidade. Passei a me irritar com facilidade. Sintoma. Que muitas vezes passam despercebidos esses sintomas, né? Como a Hortência falou, não é do dia para a noite que a gente adoece, né? Então, às vezes, esse acúmulo de pensamentos ele é tão grande, que nós chamamos de pensamentos automáticos, que se tornam imperceptíveis. E o nosso cérebro, ele é incrível, o nosso corpo, ele é incrível, né? O nosso cérebro, ele tem um sistema de validação muito grande. Então, imagine só, eu passo o dia pensando que vou ter uma crise de pânico, que vai me faltar direto, né? Então, o meu cérebro, ele entende que eu preciso validar essa crença. Então, ele aí a gente entra em 2 pontos, seja essa crença positiva ou negativa, tá? Então, ele vai procurar detalhes no nosso dia, fazer com que a gente procure detalhes no nosso dia que a gente realmente vai faltar ar. Por exemplo, dentro de um elevador, ou dentro de uma sala dessa, como estamos aqui agora. Ele vai procurar detalhes, por exemplo, a porta está muito fechada.
Eu não vou ter como sair se eu faltar ar. E você entende como o nosso cérebro ele procura validar muito as nossas crenças. Então é isso que desencadeia os sintomas, como você falou, né? Que vai gerando esse adoecimento. E aí pode ser crise de ansiedade, evoluindo para uma fobia, até mesmo para uma depressão grave, tá? E aí? Isso, Junanda, acaba levantando um ponto que é muito importante, né? As pessoas... Eu ouço muito esse discurso. Hortência, eu comecei faltando um pouquinho, e aí passava... E eu fui achando que estava melhorando. Quando a situação que estava difícil na minha vida dava melhorada, meus sintomas também melhoravam. E eu pensei que eu estava 100% bem, né? E aí, a vida, ela é feita de altos e baixos. Então, a gente nunca sabe por qual situação irá passar no dia de hoje ainda, ou então amanhã. Então, dependendo da situação que a gente passe... e do quanto isso nos desestabiliza emocionalmente, outra crise virá, né? Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Pensa que vai ficando bem, que vai melhorando, e não vai, gente. Infelizmente. Ao invés de tratar o problema, vai jogando como fosse para debaixo do tapete. Exatamente. E se você não tratar o que você está sentindo hoje, começa leve. Daqui a pouco está grave. Né? Então, é assim, infelizmente, é algo que não melhora. Que não vai melhorar só com a força do seu pensamento sozinho. E acaba chegando uma depressão, né? Isso. E assim, a gente tava falando a questão dos medicamentos. Eu não demonizo os medicamentos. Eu acho eles essenciais demais em um tratamento, né? Claro, vai depender de cada caso. Mas, assim, a terapia e medicação, elas são duas linhas que andam juntas. São duas linhas paralelas que andam juntas, né? Como a Hortência falou, só o medicamento, ele não funciona. Como também, em alguns casos, só a terapia também não funciona. Então, quando há esse equilíbrio entre medicamento e terapia, o paciente ele vai ter uma evolução bem mais efetiva, tá? Porque o medicamento vai regular de certa forma e na terapia vai conseguir trabalhar essas crenças, vai conseguir trabalhar essa validação, né, dos seus pensamentos, tá? Então, assim, é um ponto muito importante também para a gente falar sobre o estigma da sociedade hoje em dia. Tô tomando medicamento, é doido. Tô tomando remédio controlado, é doido, olha só, né? Então, mas quando se toma só o medicamento também, e em doses erradas, em tempos, a automedicação, né, claro que vai fazer mal. Que acontece muito essa questão da automedicação, infelizmente, né? Hoje em dia, eu recebo pacientes, acredito que a Hortência também recebe pacientes, que fez, mas eu tomei hoje só para aliviar, né? Aí não tomei a semana todinha. Então, assim... Não existe uma melhora com esses comportamentos, né? Pelo contrário, pode acontecer uma piora, pode haver uma piora, como a Hortência falando, né? Começa devagarinho, e aí só vai potencializando. Exatamente. E aí, vocês falando nisso, eu lembrando que esses dias eu até brinquei com um paciente meu, que eu disse, olha, não é possível, eu vou gravar essa mensagem sobre orientação de uso de medicação. Porque é uma tecla que eu sempre bato. Boa até estratégia. Porque a gente tem que entender que cada profissional, ele tem sua função e ele tem sua importância. Então, inclusive eu vou mais além, né? Muitas vezes a gente precisa da terapia, a gente precisa do uso da medicação, a gente precisa da prática da atividade física, a gente precisa de uma boa alimentação. Porque, principalmente para nós que trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental, né, nós acreditamos muito na questão da ação. Comportamento é importante. Né? Meu comportamento, ele comunica muita coisa sobre mim. Então, assim, também não adianta eu só dizer que eu vou fazer, eu só dizer que eu vou mudar. E na prática da minha vida, na minha rotina, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Né? Então, é um conjunto, gente. E aí, no próprio processo terapêutico, muitas vezes nós vamos descobrindo com o paciente o que é significativo para ele e qual a necessidade dele. E aí, dentro do processo de cada um, a gente vai fazendo os encaminhamentos, a gente vai fazendo as orientações. Não tem como um paciente chegar para a gente e no dia que ele chega, a gente já desvendar tudo,
né? Já saber o que é o melhor para ele. Isso sempre... é importante enfatizar, tá? Eu sempre falo muito com meus pacientes, né? Eu acredito que eu já ouvi muito a pergunta. E aí, Hortência, agora o que é que eu faço? Com certeza o Junando já ouviu. Sim. Né? Com certeza, em algum momento já teve algum paciente que esperou a resposta de nós, né? E a minha resposta, ela sempre é a mesma. Eu sei as respostas sobre a minha vida dentro do meu espaço terapêutico no momento que eu sou a paciente. Aqui a vida é sua. E se você não souber o que é melhor para você, não sou eu que vou dizer. Você acredita que eu já presenciei um relato de uma pessoa, inclusive conhecida, que falou, eu fui pra terapia, mas eu não gostei não. Sentei lá no sofá, eu fiquei falando, e a pessoa só me olhava. E o profissional não disse que eu deveria fazer. Pois né? E ficou me olhando e gastei dinheiro aqui à toa, meu Deus do céu. Não, gente, a gente conduz, né? É claro que na hora que o paciente vem com uma dúvida sobre a vida dele, a gente não vai descredibilizar isso, jamais, né? Mas aí o que a gente vai fazer com o paciente? Botar a pergunta de volta. Mas e aí você? E dentro dessa situação, o que é que você avalia que seria interessante para você? Desculpa, Hortência, porque é muito importante também fazer com que o paciente, acima de tudo, se escute. Aprenda a desenvolver esse hábito de se escutar. Né? Então não é que eu vou ficar parado, isso não acontece, tá, gente? O profissional não fica parado só escutando. Não. Tá? Independente, vocês precisam também ouvir para poder conhecer o paciente. Claro. Vocês precisam escutar um pouco da história, que em uma sessão não dá, tá? Isso, mas quando a gente fala isso, vem na mente algo muito mecânico, mas não é assim que funciona. É verdade. Tá, pessoal? Então fazer com que o paciente desenvolva esse hábito de se escutar, acima de tudo, né? Então aquele primeiro, pelo menos a gente tá falando aqui de um primeiro momento, tá? Então, nesse primeiro momento é muito importante que você esteja aberto a se escutar. E talvez você, aí com o decorrer do tempo, com a rotina corrida, com esse fluxo da vida que está tão corrido, você não tenha mais esse hábito. Então, é lá na terapia que a gente, vamos desacelerar. Você está se escutando? E aí a gente pode colocar um ponto muito importante, a diferença de ajuda e de apoio, né? Lá na terapia a gente não costuma ajudar, porque ajudar é o quê? É pegar na mão e fazer por você. Sim. Não, a gente apoia, a gente orienta e mostra o caminho. Se fazer sentido para você ou se não fazer sentido, você decide, tá? Porque como a Hortência disse, a vida aqui é sua, tá? E é muito importante saber essa diferença de ajuda e de apoio, até mesmo pro dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque quando você ajuda, você vai estar fazendo pela pessoa. Então, ao invés de ajudar, você vai estar meio que atrapalhando. Porque aquela pessoa não vai passar pelo processo de aprender, de entender como é, de experimentar as emoções que vai sentir ao fazer determinada coisa, né? E aí, a gente apoia. E quando a gente apoia, o mérito foi seu. Não fui eu. Foi você. Tá? Eu estava ali por você, eu estava te apoiando, estava te orientando. Mas quando você consegue, foi mérito seu, porque foi você que tentou. Né? Exatamente. E aí, a gente entende que a terapia, antes de tudo, ela é um processo de autoconhecimento. Então, não tem como psicólogo na primeira sessão já conhecer você e já delinear tudo. E a gente até tem. A gente traça um plano de tratamento, a gente vai ver sintomas, vai avaliar, vai traçar um plano de tratamento que ao longo do tratamento a gente vai mudando muito e vai adaptando, porque é um processo de descoberta que o paciente vai fazer junto com o psicólogo. Isso. Né? E que a pessoa não vai fazer sozinha. Ela vai estar ali amparada. Né? Se ela estiver com vontade de chorar naquele dia da sessão, ela vai chorar. Mas ela não vai chorar sozinha. Ela vai chorar com alguém que está lá, né, do lado dela, apoiando, né, esperando ela terminar de chorar para poder se reorganizar novamente. Então, é muito importante trazer para vocês essa ideia de que o setting terapêutico é um espaço de acolhimento, onde nós não estamos para julgar ninguém, né? Não importa o que é certo e o que é errado para a gente. Eu sempre falo isso. O que é certo e o que é errado para mim, funciona para mim e a Hortência na minha vida, né? A Hortência é psicóloga. Na sessão com o paciente, o espaço é do paciente. Ele não é meu, né? Então, vai ser o que faz sentido para o paciente. Para a vida dele. O que faz bem para ele. Inclusive, como você falou, essa questão...
Existem muitas pessoas também que deixam de ir à terapia por medo do que vai falar lá sair, né? Vocês são extremamente profissionais, as pessoas precisam entender essa parte também. É como e a igreja se confessar com o padre, né? Você vai se confessar e dali não vai sair. Do mesmo jeito, é na psicologia, é na terapia. E eu tinha uma dúvida na realidade. Por exemplo, Hortência, eu conheço o Junando há muito tempo. Eu não posso fazer terapia com ele porque ele é meu amigo. Existe isso? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho, porque é um assunto na qual existem muitas pessoas que têm dúvidas. Por exemplo, mas fulaninho não é da tua família, não é psicólogo, por que tu não faz terapia com ele? Porque ele é da minha família, ele me conhece. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá, vou trazer sua fala novamente. Você falou assim, eu gostei muito de fazer terapia, porque é um espaço onde a gente fala sem a pessoa nos conhecer. É exatamente por isso. A partir do momento em que eu conheço Junando, eu convivo com o Junando, você convive com o Junando, automaticamente, gente, não tem como nós psicólogos, né, por mais que a gente haja profissionalmente, mas a gente vai ter um pré-julgamento, sim, sobre a pessoa. Vai ter, sim, um entendimento sobre o que seria mais interessante ou não sobre a vida dela, né? E muitas vezes isso não consegue ser separado no momento da terapia. E aí vocês lembram que eu falei que o espaço de terapia é do paciente, não é nosso? Então, isso pode acontecer tanto do psicólogo para com o paciente, como do paciente para com o psicólogo. Por exemplo, às vezes o paciente admira muito o psicólogo. E isso faz com que ele se envergonhe de contar algumas coisas na sessão, se sinta minimizado. E aí não vai funcionar, porque o paciente não vai conseguir ser ele, não vai conseguir trazer as dificuldades dele, né? A terapia funciona através da cura pela fala. Não é o que a gente vai dizer ao paciente que vai curar ele. É o que ele vai conseguir falar sobre ele mesmo. É o que ele vai conseguir se ouvir falando sobre ele. Então, se ele estiver num espaço onde ele sente que tem algum pré-julgamento, não vai funcionar, né? A Hortência, então, quer dizer que vocês, em cidade do interior, acabam não atendendo ninguém que conhece? Sim, a gente atende, só que aí depende do vínculo. Se não tiver tanto vínculo com a pessoa, se não tiver tanto conhecimento, dá para atender, né? Mas, se realmente for uma relação de amizade, uma relação de muita proximidade, não vai dar certo. E nesses casos também, Hortência, é importante, por exemplo, eu conheço aquela pessoa, mas eu não tenho tanto vínculo. Mas aquela pessoa conhece, sei lá, tem um vínculo com meus pais, tem um vínculo com alguém da minha família, e o profissional não se sente, às vezes, confortável para atendê-la. E é importante o olhar profissional nessa hora. Sim. E ter a sensibilidade de encaminhar o paciente. Isso. Tá? Mesmo que não tenha tanto aquele vínculo, né? Que sabe que realmente o paciente vai sentir a vontade para falar, mas agora o profissional vai precisar ser profissional e encaminhar aquele paciente. Não ficar com aquele paciente só por vaidade, digamos assim. Exatamente. Ganância, né? Que às vezes acontece o paciente chegar, né? E dizer, mas eu gosto tanto de conversar com você. É tanto que eu sempre trago. E a gente vai continuar conversando. Mas para terapia a gente não funciona. Vou te encaminhar. E aí a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. Como às vezes acontece de alguém que já conhece, que já é conhecido, enfim, chegar e dizer, Hortência, eu gostaria. Eu sempre pergunto, você vai se sentir confortável? Se eu entender que você não está conseguindo falar sobre alguma coisa porque não se sente confortável, aí eu te encaminho, certo? E que é uma coisa que, inclusive, o nosso código de ética traz. Isso. Tá? Ter esse cuidado. Não é que seja proibido a gente atender quem conhece. É que nós, psicólogos, temos que ter o cuidado de avaliar se o paciente estará confortável ou não. Tá vendo como existem muitas coisas por trás de ser psicólogo, né? Muitas, E, gente, não, pode falar, Junando. Não, era só um comentário. Infelizmente, alguns ainda acham que é só uma conversa. Com certeza. Ainda Mas não é. Com as mentes pequenas, né? Mas tem, gente, tem todo, eu falo que tem todo um protocolo de atendimento. Tudo que a gente faz na sessão com o paciente, tudo que a gente pergunta, tudo que a gente observa, tudo tem um sentido, né? Não é uma conversa jogada fora, de forma nenhuma. Tudo e qualquer coisa que o paciente traz, para nós psicólogos, é importante. Sim, deixa eu fazer uma pergunta aqui que um ouvinte mandou. À vontade, olha aí, eu gosto da participação dos eu ouvintes. também amo vocês participando, gente, podem perguntar. Existe algum tipo de tratamento para quem não tem condições
Eu não entendi bem a pergunta, mas eu creio que seja, vamos dizer, tá tendo uma crise na madrugada, não tem telefone nenhum psicólogo. Existe no governo algum telefone na qual possa entrar em contato num momento como esse? De crise? Isso. Eu vou tentar perguntar se é mais ou menos isso. Você que está ouvindo, que mandou essa pergunta, se eu puder confirmar, tá, ficarei feliz. Mas vamos lá, né? Eu acho que existe sim, mas eu não tô lembrado qual o número agora. Isso eu tô pesquisando aqui. É 24 horas, eu sei que esse serviço, né? São pessoas que... Isso, é o CVV. Isso. A minha memória de Valorização grávida da vida. tá ruim, aí eu fui dar uma pesquisada aqui, tá? Mas Faz assim, parte. gente, nós somos de consultório particular, certo? Muitos espaços particulares trabalham com atendimento social, que seria isso, quando a pessoa não tem condições de pagar, muitas vezes o espaço consegue dar um desconto e ela não vai pagar o valor fechadinho da terapia, ela vai pagar um pouco a menos, tá? Então, é sempre interessante entrar em contato com os espaços para poder ver se consegue o atendimento social, certo? Aqui em Nova Cruz, né? Tem os ambientes, né? Públicos também de atendimento, não é isso? Isso. Gilnando, que é daqui. Lá na Policlínica existe. Pronto, aqui de Nova Cruz, né? Existem profissionais capacitados que atendem realmente de forma gratuita. Exatamente. E se for uma situação de emergência, né? A gente tem o CVV, certo? Que é um espaço de atendimento onde tem profissionais 24 horas que você pode ligar e, tipo, realmente é o momento que eu estou precisando fazer um desabafo. Não é terapia, tá? É realmente um atendimento de plantão, um momento que você está precisando fazer desabafo, ou que você precisa realmente de uma orientação. Então, tem profissionais lá preparados para poder fazer as orientações, os encaminhamentos em um momento de crise, certo? E aí eu vou dar um númerozinho para vocês. 188 o número. Isso, é 188. 188 mesmo. Isso, é o númerozinho que vocês podem ligar e aí vai ter um atendimento de urgência, pelo menos um amparo, uma orientação. Isso, às vezes a pessoa tem muita vergonha de perguntar. Não são profissionais, Hortência. Eu acredito não que são pessoas capacitadas, né? Para realmente fazer esse acolhimento sem julgamento. Isso, não são profissionais formados. Eu lembro porque eu tinha um colega do curso que ele trabalhava no CVV, né? E aí assim, não são psicólogos, pode até ser estudante de psicologia, enfim, mas não são psicólogos, mas são pessoas que estão preparadas para fazer esse acolhimento e poder encaminhar posteriormente em uma situação de crise, certo? Isso. Outro assunto, a gente está falando de atendimento público, né? Outra coisa que eu acharia interessante trazer aqui também no programa, como a gente está falando de saúde mental, a gente falar também da importância de passar informações hoje na rede social. Porque hoje em dia, Juni e Hortência, eu pelo menos tenho visto uma grande quantidade de memes que falam a respeito, que ligam diretamente pessoas com transtornos ao CAPS. Né? Por exemplo, tá do ponto que o CAPS gosta, né? Então, essa desvalorização do serviço do CAPS, né? Gente, isso não existe, tá? E é muito meme, não é pouco, é muito meme. E de pessoas que meme. realmente têm a capacidade de saber a importância que o CAPS tem na nossa cidade e em diversos lugares. Minha gente, eu fico indignada também quando eu vejo. É um ambiente... O TDAH também. Isso. Eu tenho visto, assim, Isso sobre mesmo. o TDAH muito. A gente falou de saúde, né, pública, eu lembrei desse tema que deve ser, sim, ser abordado, né? E as pessoas, elas devem ser conscientizadas. Então, eu levanto essa bandeira para isso aqui, né? E acho que seja um ambiente propício para que as pessoas entendam que o CAPS é de grande valia, é importante para o município. E outra coisa, as pessoas que procuram o CAPS são pessoas que realmente precisam. São pessoas que estão em estado de sofrimento, de adoecimento verdadeiro, tá? Então, o meme, ele é uma brincadeira. Mas a vida dessas pessoas não são brincadeiras, tá, pessoal? Então, esse é um assunto muito importante de ser dito aqui, tá? E aí, você que está em casa, que conhece alguém ou que está espalhando esse tipo de meme também, pare um pouquinho e pense, né? Tenha um pouquinho de empatia com aquelas pessoas que estão lá, né? E isso faz com que as pessoas em estado de vulnerabilidade, imagine só,
viver em estado de vulnerabilidade já é muito, muito, muito desafiador. E imagine só, pessoa, você já sofre julgamentos pela sociedade. Eu já trabalhei no CREAS, eu sei como é isso, né? Então, assim, eu já escutei pessoas falarem, eu não vou para um CAPS, eu tenho vergonha de ir para lá. Por medo de que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Então, se esses memes ainda estão aí circulando pela internet, como é que essas pessoas vão se sentir, né? Isso. E a questão do TDAH também, gente. Olha, nem toda dificuldade de memória, nem toda desatenção vai ser TDAH, né? Eu, por exemplo, agora na fase da gestação, eu descobri que a gestação é algo que pode prejudicar momentaneamente a memória. Eu, particularmente, tenho sentido muita dificuldade. Então, muitas vezes eu ouço as pessoas brincando muito, né? Esqueceu de alguma coisa, é alguém que é mais desatento, é alguém que é um pouco mais elétrico, tem TDAH, gente. Quem realmente tem TDAH, às vezes tem tanto sofrimento. Demais. Né? Nós que atendemos pacientes com TDAH, sabemos o quanto muitas vezes as pessoas têm dificuldades, né, para lidar com os déficits que esse transtorno traz. Então, assim, gente, transtorno não é brincadeira. Espaço de cuidado também não é brincadeira, né? A gente não pode dizer que os memes saíram por mal, é por maldade, que todo mundo usa por maldade, né? Mas é importante, já que estamos falando sobre cuidado com a saúde mental, a gente levantar essa bandeira, né? Que tenham muito cuidado como se faz uso dos termos. Né? Porque, às vezes, você pode tá fazendo com que alguém que precise de tratamento se sinta mais aprisionado ainda, a dificuldade que tem. E por isso não procura ser tratado. Com certeza. São assuntos importantes que a gente poderia passar amanhã aqui falando, mas infelizmente o nosso tempo é curto, já estamos chegando aqui no final. Eu queria primeiro que vocês falem para o pessoal que está em casa nos ouvindo, onde vocês atendem, onde a gente vai encontrar profissionais maravilhosos como vocês, e as considerações finais. Vai, ajuda. Eu termino. Bem, nós hoje estamos atendendo, eu atendo na multidisciplinar, tá? No Centro de Especialidades, fica aqui em Nova Cruz mesmo. Temos, inclusive, profissionais ótimos, tá? E aí já vou deixar o número de contato aqui, caso vocês queiram tirar dúvidas sobre valores, sobre horários, sobre os profissionais que atuam lá. O número é 84-99485-7080, vou repetir. 84-99485-7080. Lá você vai falar com as nossas secretárias maravilhosas, Cris e Rose. Um abraço para elas, inclusive, tá? Que eu costumo dizer que elas tomam conta da nossa vida. Elas organizam a nossa vida lá na clínica. Isso. Então, elas vão passar para vocês todas as informações, tirar todas as dúvidas, tá? E dizer que nós estamos, sim, de braços abertos para acolhê-los, para atendê-los, tá? E lembrando que a clínica fica localizada na rua Marechal Dutra, por trás do Rosa Pignatária. Isso, o nosso Instagram é @multidisciplinar.com, né? Então, muito obrigada, gente, pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Inclusive, toda quarta-feira, né? Nós estamos por aqui na rádio também, no nosso programa, no Fala Multi, né? Às 9 da manhã. Com o Júnior agora, Isso, né? agora com o Júnior. Especial. Antes com o Igor, né? Um abraço para Igor, inclusive, um abraço, Igor, inclusive. Saudades. E aí vocês também podem aproveitar esse espaço que nós estamos aqui para conversar, para perguntar, para tirar alguma dúvida, né, bem importante. Essa realmente é a nossa função aqui no programa de rádio, tá? E é isso, se cuidem. Vamos começar 2025 cuidando da saúde mental, porque lembre-se, quem domina o corpo é a cabeça. Isso aí. Obrigado, pessoal, muito obrigada. Como eu sempre digo, é sempre muito bom tá aqui, né? Falar sobre saúde mental, falar sobre psicologia é sempre muito bom, e ainda mais misturado com um cafezinho, né? É verdade. Que a gente tem aqui com todo esse acolhimento é uma maravilha, né? E falar a vocês que nós estamos prontos para recebê-los, para acolhê-los, para esse atendimento, tá? Gostaria de deixar um abraço para toda a minha família, para todos os meus amigos que estão aí escutando a rádio, e que se cuidem, tá? Façam terapia, é importante fazer terapia, se conhecer, tirar um tempinho para si. E é isso aí. Estamos juntos. Obrigado.
Eu que agradeço. Nós que fazemos a 103 agradece por vocês poderem compartilhar um pouquinho do conhecimento. Semana que vem estamos de volta aqui com essa equipe maravilhosa. Até semana que vem. Tchau, tchau.